Boa noite a todos, que as bênçãos de Jesus nos envolva nesse momento, nos trazendo a paz e a harmonia. Que possamos nós, então, buscarmos através da oração, sintonizarmos os nossos corações, os nossos pensamentos, para que possamos assim assimilar o máximo possível do estudo da noite de hoje, que possamos então fechar nossos olhos, buscando o nosso mestre e amigo e orando, dizendo: Senhor, olhai por todos nós, nos abençoa com o teu olhar, com a tua paz, com a tua alegria, nos dando a esperança, Senhor, de dias de paz, de amor a toda a humanidade. Que as tuas bênçãos recaiam sobre nós, hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos ao início, do nosso tratamento desobsessivo. Então, hoje nós vamos para a aula 1, onde nós iniciamos falando sobre a definição de espírito. Então, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos que definição se pode dar dos espíritos. E os espíritos respondem a Kardec dizendo: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, nós entendemos com isso que os espíritos são criação divina e são inteligentes e que povoam o mundo fora da matéria, o universo, o plano espiritual. E ainda mais, pergunta Kardec: e que sucede então à alma no instante da morte? Então, o que acontece quando nós desencarnamos, nós morremos? Então, os espíritos respondem: volta a ser o espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então, fica aí o entendimento que, ora nós estamos no plano espiritual, ora nós estamos no plano material, envoltos, num corpo carnal, para a continuidade do nosso processo evolutivo. Somos então espíritos reencarnados. E o que é essa reencarnação? É a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Isso quer dizer então que nós já tivemos outras existências, outros corpos, ora tivemos um corpo feminino, ora um corpo masculino, ora um corpo fisicamente perfeito, ora um corpo com alguma deficiência física, ou com alguma deficiência mental. Isso por quê? Porque está de acordo com a necessidade de evolução de nós espíritos que habitamos o corpo naquele momento. E as influenciações espirituais? Kardec queria saber se esses espíritos, esses seres inteligentes da criação, que povoam o plano espiritual, se eles influem em nossas vidas. E vejam o que os espíritos respondem. Podem ver, além de nos ver, pois que constantemente vos rodeiam. Então, eles nos veem e nos rodeiam, estão próximos de nós.
E ainda pergunta Kardec, e influem esses espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E eles respondem, muito mais do que imaginais, influem de tal ponto que de ordinário, na maioria das vezes, são eles que vos dirigem. E é aí que mora o perigo, eles nos dirigirem. Eles não só nos veem, como eles nos rodeiam, como eles influenciam a certo ponto o nosso pensamento, as nossas atitudes, que muitas vezes nós somos dirigidos por eles. Então aí nós buscamos recordar o Mestre Jesus na sua frase, orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Porque, conforme a sintonia que nós tivermos, são os espíritos que nos rodeiam, que nos veem e que nos influenciam. E daí nos dirigem para caminhos que nem sempre são caminhos de progresso moral e espiritual. Então nós temos que cuidar muito com a questão da nossa sintonia. E o que é essa obsessão, então? A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Tipo assim, aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é aos pouquinhos, até que nos influenciam de certa maneira, que são eles a nos dirigir, que são eles a influenciarem nossas atitudes, nossos pensamentos. Apresenta essa obsessão caracteres muito diversos, desde as simples influências moral, sem perspectiva e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, essa influenciação pode ser sutil, simples, aquela coisinha assim que você sente e pensa, isso aí é meu mesmo, o meu dia não foi bom, eu tenho raiva do fulano já faz tempo, e aquilo passa-se despercebido, né? Como pode ser algo mais avassalador. Aquilo começa de uma maneira simples e sutil e vai se avolumando, vai tomando um corpo maior, até chegar à influenciação total e a gente acabar fazendo coisas que todos duvidam, né? E como nós vemos muito isso no nosso dia a dia. Mata, rouba e depois aparece lá com aquela carinha tão de santo que a gente até sente, né? Uma irritação com aquela carinha tão dizendo, nossa, como que eu fui fazer isso? E sabe, a influenciação chegou a tal ponto que ele foi e cometeu o ato, né? Então precisamos tomar esse cuidado. Também a questão da possessão, né? Os endemoniados do tempo de Jesus e ainda continuam até hoje, né? Temos que tomar esse devido cuidado. Mas onde começa tudo isso? Aonde começa essa influenciação desse espírito mal sobre nós? Nos nossos pensamentos, nos nossos estados emocionais negativos, que vão fazendo o quê? Vão criando uma zona mórbida em nosso campo mental, facilitando a introdução desses pensamentos, desses espíritos, que virulentos agem em nós, como se fora uma afecção, uma doença mental, instalando-se assim o processo obsessivo. Então vejam bem, negativo atrai negativo. Por isso a importância da nossa sintonia. Aonde começa então esse processo? Nas nossas imperfeições. São elas que dão
a brecha para que se crie essa sintonia, para que esses espíritos imperfeitos tenham esse poder de nos influenciar, de nos envolver. E agora, diga-se de passagem, qual de nós não tem nenhuma dessas imperfeições? Qual de nós não se encaixa na maledicência? Qual de nós no ódio, maus pensamentos, egoísmo, orgulho, que é o carro-chefe de todas as demais, a inveja, o gênio forte, os vícios, a preguiça, emoções em desequilíbrio, estados emocionais negativos? Gente, nós somos imperfeitos mesmos. Então, nós damos brecha a todo instante a esses espíritos obsessores. Compete a cada um de nós buscar fechar essa brechinha que faz com que aconteça essa sintonia. E quais as consequências dessa obsessão, então? O negócio foi indo de pouquinho em pouquinho, levou à loucura, né? Já está tomando medicamentos fortes, já está totalmente desestabilizado, né? Loucura, loucura, loucura. Suicídio. A maioria dos casos de suicídio também tem um processo obsessivo por trás de tudo isso. Porque começa, às vezes, uma coisinha pequena, um pensamento negativo aqui, daí uma coisinha que chega dali, e aquela pessoa naquele processo, naquela reencarnação, ela já tem uma tendência, uma predisposição ao suicídio, é ali que a coisa pega. Desencarnes prematuros, né? Pelo seu comportamento, pela sua atitude, acaba desencarnando prematuramente. Desequilíbrios familiares, doenças físicas. Por vezes acontece que a subjugação, né, que o envolvimento desse espírito sobre o encarnado, ele avulta até o ponto de paralisar a vontade do obsediado, daquele que está sentindo a influenciação. A pessoa não consegue mais, por si só, sair daquela situação. Ela está realmente subjugada. Que ele assim, sabe, puxou, ele vai, puxou. O que acontece? Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer por meio da ação magnética. Então vejam como é importante nós buscarmos interceder pelos nossos irmãos quando sentimos que eles estão numa situação dessa. Porque quando está nessa situação, a criatura por si só não consegue nem fazer uma prece. Começa a fazer uma prece e já desestabiliza, não vai. Começa uma leitura, não consegue terminar, tem dificuldades para se concentrar em ideias otimistas. A dificuldade é muito grande, então precisa essa intervenção de uma terceira pessoa. E nós temos o tratamento intercessório na casa espírita, que podemos também buscar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que nós sabemos estarem nessa situação. A prece, a ação magnética é muito importante no auxílio desse processo desobsessivo. Obsessão tem cura? Ah, tem que ter, né? Tem que ter. Como o centro espírita poderá auxiliar nessa cura, nesse processo de cura? O espiritismo é a ciência da alma. Ele estuda o ser imortal e a sua relação com o mundo material. Então, ele nos faz olhar para dentro de nós, percebermos quem nós somos, por que estamos aqui,
e para onde que nós vamos. E aí essa consciência vai nos trazendo o encorajamento para que nós possamos nos tornarmos seres mais elevados moralmente, espiritualmente. E assim nós vamos encontrando esse processo de cura. O Centro Espírita é a escola da alma que nos ensina a viver. É o lugar de reequilíbrio, de harmonia, auxiliando na reforma íntima, fazendo com que a criatura olhe para dentro de si e compreenda que mudando o nosso interior, o nosso exterior vai ser visto com outros olhos, de uma outra visão mais elevada, mais elaborada, que não vai trazer tantas angústias, tantas aflições, nos fazendo cair em sintonias negativas. Atitudes que auxiliam também na cura dessa obsessão. Procurar um tratamento, que é isso que nós fazemos, buscando o tratamento na casa espírita. Como se dá esse tratamento? Através do passe. Né? O que é o passe? É uma transfusão de energias. Nós vamos retirar energias negativas, vamos repor energias positivas, fazendo com que a criatura vá ganhando aquele ânimo, aquele espaço para que ela lute contra as suas imperfeições, contra as suas coisas que ainda são negativas em si, né? A prece, orar, criar essa conexão com os seres espirituais de maior elevação, seja o seu santo de devoção, seja o seu mentor, seja o seu protetor, o seu anjo da guarda, mas que você demonstre a sua conexão, a sua fé naquele ser que você acredita poder te auxiliar nesse momento. A água fluidificada, que nada mais é do que o remédio diretamente da fonte divina, aonde nós vamos recebendo os medicamentos, não só para o nosso corpo, mas para a nossa alma também. E não faltarmos ao tratamento, porque todo medicamento, se ele não for administrado de maneira correta, ele não vai surtir o mesmo efeito. Então, por isso, nós precisamos também levar o tratamento espiritual a sério, porque a espiritualidade não está brincando. Quando nós nos propomos a pedir essa ajuda, a iniciarmos esse tratamento, eles estão ali, dispostos a nos auxiliar. Então, nós temos que também, de maneira séria, levar a sério o tratamento. E Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, nos diz lá em Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que maravilha, né? Mas onde que está Jesus? Nós temos que ir até Ele. Mas como que nós vamos até Jesus? Como que nós vamos até Jesus? Usando do poder da nossa fé. Ore com fervor. Busque essa energia divina, que ela estará com você. Está aflito? Está sobrecarregado? Vinde a mim. Nós podemos ir até Jesus ao encontro do nosso irmão, que às vezes está pior que nós e a gente está se achando muito mal. Mas quando a gente sai e olha ao nosso redor, a gente observa que tem pessoas em situações muito piores.
estendendo a mão ao outro, nós também encontramos Jesus e o alento para as nossas aflições que Ele prometeu. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso. Essa parte é boa, né? Quando falou em repouso, a gente já gosta, né? Descansar um pouquinho faz bem, mas descansar depois do dever cumprido. Porque se o dever não tiver cumprido, aquele descanso não fica bom. Sabe por quê? Porque é o descanso da preguiça, é o descanso do descaso. Daí isso não é legal. Sabe por quê? Porque abre aquela portinha para aqueles espíritos maus, preguiçosos, maledicentes, odiosos. Lembra disso. Repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Qual é o jugo do Mestre? A sua mensagem, o seu evangelho. Busque esse conhecimento e terá a sua libertação na prática dessa lição que o Mestre Jesus nos deixou. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Que esse mestre amigo continue nos abençoando, olhando por nós, nos fortalecendo cada dia mais, para que possamos despertar a nossa consciência, sempre ativa e produtiva naquilo que é puro, naquilo que é bom. Que possamos nós orarmos em agradecimento por mais esse momento de estudo, de orientação na condução de nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, vela e roga por todos nós, hoje, agora e por todo o sempre. Que assim seja, Deus seja louvado. Meus irmãos, que alegria nos reunirmos nesta noite, na oportunidade de estarmos junto com Jesus, e dentro desse momento, agora, iniciaremos a nossa participação no passe. Pediríamos que colocassem seus copos com água para a realização da fluidificação e que buscássemos no nosso lar aquela posição confortável a fim de recebermos as boas energias. Então, meus irmãos, Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estará. Jesus está conosco, meus irmãos. Tranquilizemos o nosso coração. Respiremos calmamente. Então, inspiremos e expiremos. Inspiremos e expiremos. Oremos com fé. Sintamos paz, harmonia e equilíbrio. Divino amigo Jesus, temos a certeza, Senhor, da sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos nossos ombros, banham o nosso ser, nos trazem paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as nossas impurezas e pacificam o nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando, graças a Deus. Irmãos, mentalizemos o sol
irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram a nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protegendo, nos oferecendo tudo o que necessitamos. Confiemos e ouçamos sua voz amiga. Não vos deixarei órfãos. Meus irmãos asserenados, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso lar, roguemos ao Mestre querido, possa nesse momento magnetizar todo o nosso lar, deixando balsâmico, curativo, e roguemos a Jesus nesse instante, possa tocar a nossa água. Senhor Jesus, rogamos nesse momento, Senhor, do vosso coração magnânimo e amigo, Senhor, o magnetismo sublime da tua paz. Confiamos em ti, Senhor Jesus, e rogamos que possa tocar a nossa água, Senhor, semelhante àqueles momentos, Mestre, quando tu esteve conosco há mais de 2000 anos, realizando as curas, Senhor. Quando tocaste, Senhor, os irmãos na vista, quando magnetizaste o barro, Senhor Jesus, pois nós confiamos, Mestre, e temos a certeza de que ao ingerirmos, Senhor, a água que tu magnetizou, poderemos, Senhor, na medida da nossa fé e do nosso merecimento, alcançarmos também a cura das nossas mazelas, Senhor. Mestre, prossegue conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.